Motivo de alegria nós estamos aqui para ouvirmos a voz do Senhor, e o motivo de alegria estar voltando aqui para compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês. Desde já agradeço aqui o pessoal que ficou aqui comigo, se quiserem, e para ler, fique à vontade. E é motivo de alegria estar aqui, porque antes de vir, eu tinha ensaiado louvor com um colega meu que vinha cantar aqui comigo, e a esposa dele está grávida de 4 meses. E antes de vir, minutos antes do carro chegar para pegar a gente para trazer, a esposa dele passou mal e foi às pressas para o hospital. Aí mandou uma mensagem para mim agora dizendo que a pressão dela subiu e ela está tomando soro. E que vocês possam orar por ela. O irmão Everaldo conhece, Genilson e Michael, filho do irmão Genivaldo. Alguns aqui também conhecem. Que possamos orar por ele, que possamos sempre estar em oração. Eu ouvi também que alguns dos irmãos daqui estão enfermos também, não é isso? Que possamos sempre estar em oração. E eu fui chamado na terça-feira para vir para cá, passar a mensagem aqui. Só que eu também adoeci. Passei todos os dias de atestado, não fui trabalhar e fiquei mal mesmo. Mas, para a honra e glória do Senhor, estou aqui para partilhar a palavra do Senhor junto com vocês. E o tema de hoje: levante os caídos em sua cidade. Quantas pessoas que um dia se afastaram dos braços de Jesus, eu e você não conhecemos. Eu e você precisamos apenas estender a mão para ela e dizer: vem, Jesus está de braços abertos, te esperando. Quantas pessoas eu e você não conhece? E muitas vezes fica a pergunta: por que ainda não fomos atrás dessas pessoas? Por que ainda eu não tenho coragem de ir e buscar ela de volta para os braços do Senhor? Feche seus olhos neste momento. Segura na mão do irmão que está ao teu lado, feche seus olhos, para que a gente possa fazer uma oração. Apenas estende as mãos, segura a mão do teu irmão. Pede batismo do Espírito Santo, pois neste momento vamos precisar para entender o que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. Pai Santo, querido Deus, aqui estamos, Senhor, como teus filhos, como teus servos, te servindo por amor e não por obrigação. Porque o Senhor nos concede o livre-arbítrio para escolher tudo aquilo que a gente deseja, para escolher tudo aquilo que a gente acha que é bom para as nossas vidas. Não há coisa melhor do que estarmos na tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome, reconhecendo que só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de todo o nosso ser. Neste momento nos colocamos em tuas mãos, nos colocamos nos teus braços de amor para entender que o Senhor um dia na cruz do Calvário também teve que estender as mãos por amor de cada um de nós. Nos batiza, Senhor, com teu Espírito Santo. Fala aquilo que a gente necessita ouvir, não o que a gente quer ouvir. Fala aquilo que o nosso coração muitas vezes está ansioso para entender o teu amor, para entender tudo aquilo que o Senhor quer que a gente saiba, porque brevemente o Senhor raiará nas nuvens dos céus para nos buscar. Dá cura, Senhor, aos teus filhos que infelizmente estão enfermos. Dá cura àqueles que estão nos hospitais. Coloca a tua mão também sobre o pastor Rafael, que fez a sua cirurgia e ainda está em estado de recuperação. Que a tua vontade possa ser feita, não só na vida dele, mas também na vida de todas as pessoas que infelizmente sofrem com câncer. Tem uma irmã lá da igreja do Santa Cruz que também está com suspeita de estar com câncer na garganta, e que a tua mão poderosa possa estar estendida sobre ela. Amém, Jesus. Que a tua mão poderosa possa estar estendida sobre cada um de nós, e que neste momento nos colocamos em tuas mãos para ouvir a tua voz falando conosco. Amém.
abençoa neste momento, em nome de Jesus. Amém. Conhecemos muitas e muitas pessoas, infelizmente, estão doentes. Inclusive, eu falei na oração que tem uma irmã lá na Igreja Santa Cruz, irmã Cícera. Muitos aqui ainda não conhecem, mas ela foi batizada agora no Caleb em 2023. Caleb, que eu tive o privilégio de ser evangelista e ver ela se entregando ao Senhor através do batismo. E me deixa triste porque ela era uma pessoa tão alegre, diretora da recepção lá de Santa Cruz. E o médico falou para ela que ela está com câncer na garganta. Vocês possam orar por ela, ou não esqueça delas em suas orações. Ela estava indo à igreja, mas uns dias para cá ela não foi mais. Porque está com a garganta inchada. Possamos orar para que o nome do Senhor possa ser engrandecido através da doença. Assim como vimos aqui na adoração infantil, a história de Naamã, homem que tinha tudo, mas quando a doença veio, todo o seu ouro, toda a sua riqueza já não teve mais significado nenhum. Teve que ir atrás do profeta do Senhor. E nós conhecemos que esse profeta foi Eliseu. E Eliseu mandou ele para onde? Mergulhar 7 vezes no rio? No rio Jordão, para que ele fosse purificado. E assim ele fez. E assim Deus pode usar qualquer coisa para nos curar. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. E antes de ler, tem uma historinha que eu gostaria de compartilhar com vocês. As cidades estão cheias de corações partidos, pessoas que estão passando por momentos difíceis, que enchem suas vidas com uma espécie de escuridão. Nas cidades, encontramos jovens presos ao mundo das drogas, outros sob controle de gangues, e alguns lutam contra abusos e maus tratos. É possível ver jovens e adultos que parecem completamente perdidos, sem saber o caminho a seguir. Estão quebrantados por dentro e procuram desesperadamente uma oportunidade para mudar. E essa oportunidade que Jesus oferece para eles hoje é eu e você. Jesus, ele já cumpriu o seu papel. Veio ao mundo e andou com pecadores, salvou muitas pessoas. E Jesus hoje ele quer usar eu e você através do Espírito Santo para resgatar jovens, crianças e adultos que muitas vezes estão sofrendo no mundo das drogas, maus tratos, muitas vezes estão presos às facções que hoje a gente vê no mundo afora. Jovens que não podem sair de suas casas para ir para outro bairro. Há mulheres que infelizmente os maridos prendem e não querem deixar que ela vá a lugar nenhum. Faz dela sua escrava. Crianças estão sendo abusadas de modo inexplicável em nosso país. E hoje nós somos o instrumento do Senhor para ir, como o irmão Alberto falou. Aproveitem que não vão ter reunião alguma hoje à tarde e vão. Não pensem nas dificuldades. Dificuldades são muitas. Satanás, ele é mestre em fazer isso. Mas confie somente em Deus e vá. Sair do conforto muitas vezes pode parecer difícil, mas é necessário. Jesus deixou
dos céus, sua coroa de ouro, e veio aqui sofrer, ser cuspido, ser furado com a lança. Ele não pensou em si mesmo, porque se ele tivesse pensado em si mesmo, ele não teria vindo. Por isso, eu modifico um pouco desse tema. Levante os caídos da sua cidade e falo para vocês: dê o que eles precisam, não o que eles merecem. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós queremos dar o que as pessoas merecem, mas não o que elas precisam. Leia esse texto de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então os escribas, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Este recebe pecadores e come com eles. Quem fez esse feito extraordinário? O próprio Jesus. Agora você já pensou, se Jesus tivesse vindo, atraído aqueles publicanos e pecadores a ele, e tivesse naquele momento os consumido por conta do pecado, o que é que Jesus estava fazendo? Dando o que eles mereciam, não o que eles precisavam. Mas Jesus, ele fez o contrário. Deu o que eles precisavam, não o que eles mereciam. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Agora olha para mim e para você, o que nós merecemos do Senhor: a morte. Porque nós, em muitos momentos de nossas vidas, nós talvez não pecamos com atitudes, mas o nosso olhar e o nosso pensamento e as nossas palavras muitas vezes é pior do que a gente vai fazer. É por isso que nós temos que fazer o que? Dar o que ele precisa, não o que ele merece. E Jesus, ele fez isso quando se reuniu com publicanos e pecadores. Jesus, ele abraçou, Jesus, ele fortaleceu, Jesus, ele amou e não apedrejou. Diante dessas críticas, Jesus não se defendeu, mas contou uma parábola que ilustra o quanto Deus ama aqueles que caíram. E essa parábola é bem conhecida, que é a parábola da ovelha perdida. Jesus, ele veio dar o que ele precisava, não o que ele merecia. E aqui conta o testemunho de Ellen White, o comentário de Ellen White. Então Jesus lhe contou uma parábola, a qual você é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu, até encontrá-la. E quando encontrar, põe-a sobre os ombros, cheia de alegria, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que Jesus, ele veio fazer aqui por mim, por você, é inexplicável. Você pode imaginar 1000 coisas, mas Jesus, ele veio dar aquilo que a gente precisava. Você precisa do amor de Jesus? Todos nós precisamos. Agora, você merece o amor de Jesus? Merecemos o amor de Jesus? Eu mereço o amor de Jesus? Tem três exemplos aqui que eu, estudando
esse tema de hoje, eu fiquei imaginando o amor de Jesus olhando para uma simples mulher. A mulher adúltera. João capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Nós não vamos ler todo, mas vamos apenas resumir. Ele encontrou uma mulher apunhada em adultério, e em vez de condená-la, disse: quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E a multidão foi embora, e Jesus disse que não a condenava, e que ela não deveria mais pecar. Agora imagina que sabedoria recebida de Deus. Porque nós, quando estamos em grande número, é mais fácil a gente fazer o quê? Condenar. Mas Jesus, de forma extraordinária, ele diz: quem de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós nunca vamos saber. Saberemos sim, quando Jesus voltar. Ele vai dizer para a gente que apenas ele escreveu ali naquele momento. Quando ele se abaixou naquele momento, ele não olhou para a multidão, mas eu acredito que ele tem orado a Deus. E Deus deu a sabedoria necessária para que ele respondesse a multidão. Em uma simples frase, toda a multidão caiu em si. Olha a astúcia da humanidade. Muitas vezes nós somos assim, sabia? Nós muitas vezes, olha, está vendo fulano ali? Ele só quer ser sábio. Eu acredito que a multidão pensava assim: Jesus só quer ser sábio. Vamos levar a mulher até ele para ver o que é que ele vai dizer. Mas Jesus deu o que ela precisava, não o que ela merecia. Jesus a acolheu e perdoou os seus pecados. E nós estamos fazendo o que com aqueles que já caíram? Talvez aqueles que estão no mundo das drogas, talvez aquela ou aquele que está se prostituindo, assim como a mulher adúltera foi pega em adultério. Eu acredito que os chefes, os fariseus e os outros, eles julgaram aquela mulher apenas pelo ato que ela estava cometendo. Mas Jesus também podia olhar com aqueles olhos para ela. Mas o olhar de amor de Jesus é de forma inexplicável, que do mesmo modo ele olha para mim e para você hoje. E diz: filho, não tema, eu estou contigo. Talvez tenha corações aqui que esteja amargurado, esteja com o coração apertado por alguma coisa da vida que esteja acontecendo. Mas Jesus, ele estende a mão e nos diz: filho, não temas, porque eu sou contigo. Não te apavores, porque eu sou o teu Deus. Eu te seguro com a minha destra fiel. O outro exemplo que a gente vê aqui, que eu consigo enxergar o amor inexplicável de Jesus, é o exemplo do paralítico de Betesda. Isso está lá em João capítulo 5, versículos do 1 ao 15. Em outra ocasião, Jesus encontrou um homem doente e acamado por 38 anos. Isso me vem à mente. E não importa quanto tempo você precise sofrer, você esteja sofrendo. Não importa quanto tempo vai durar o seu sofrimento. Mas Jesus, ele é a água da vida. Jesus, ele é a cura de maneira inexplicável. Só precisa eu e você ir apresentar. Talvez um drogado que esteja aí na rua, que talvez você conheça. Apresenta Jesus para ele. O paralítico passou 38 anos e tem muitas pessoas que eu ouço falar que para elas não tem mais esperança. Para ela a vida não tem mais significado. Mas
Jesus, ele é o significado para toda a nossa existência. Jesus, ele poderia muito bem, agora imagine a cena, Deus, lá no Jardim do Éden, quando ele foi procurar Adão e Eva, Deus faz a seguinte pergunta: onde estás? E o que é que ele responde? Porque estava nu, tive medo e me escondi. Muitos, infelizmente, estão assim, com medo, presos pelo medo. Todos nós aqui conhecemos pessoas que estão, infelizmente, sofrendo. Mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Todos nós aqui conhecemos. E custa nada a gente apresentar Jesus para ela. E custa nada você dizer: Jesus te ama, para ela. Não custa nada. Mas está faltando a gente dar para as pessoas aquilo que ela precisa, não o que ela merece. A lição de jovem ali, eu fiquei ouvindo as parábolas de Jesus. Jesus, ele sempre dava o que as pessoas precisavam, não o que elas mereciam. Jesus sempre olhou com um olhar de amor. Jesus ainda está olhando para cada um de nós com um olhar de amor. Jesus nos perdoa de forma inexplicável e disse: Filho, eu estou contigo. Esse homem vivia 38 anos deitado no seu leito. Mas Jesus lhe disse: levante-se, pega teu leito e ande. O homem foi curado instantaneamente. O homem foi curado imediatamente. Jesus quer fazer isso comigo e com você. Quando a gente parar e pensar, não vou dar aquilo que aquela pessoa precisa, mas vou dar o que ela merece. Vou apresentar Jesus para ela. Vou ensinar o amor de Jesus para ela. E aqui tem outro exemplo que muitas vezes, se fosse nós iríamos apontar o dedo, que é o exemplo de Zaqueu. Olha quem foi Zaqueu antes de conhecer Jesus. Um homem que roubava, um homem que fazia as coisas que não era conforme a vontade de Deus. A história de Zaqueu está lá em Lucas 19, 1 ao 10. Eu só queria ler o versículo 10 com vocês. Do livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Ele ergueu Zaqueu, um cobrador de imposto. Amém. Veja o que diz Lucas, capítulo 10, capítulo 19, versículo 10, desculpa. Capítulo 19, versículo 10 de Lucas. Zaqueu era um homem, por seu trabalho, por sua reputação de pecador. Quando Jesus visitou Zaqueu, ficou comovido e decidiu dar metade dos seus bens aos pobres e retribuir 4 vezes mais aqueles que havia furtado. O que diz Lucas 19:10? Alguém gostaria de ler? Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar? Não olhe para Zaqueu, olhe para você. Quando eu leio esse texto, eu me coloco na história. Porque Jesus veio me buscar e me salvar. Porque Jesus, ele veio te buscar e te salvar. É por isso que você está aqui. Você não está aqui porque você quer. Você não está aqui porque você é ou não o que você imagina. Você está aqui porque o Espírito Santo do Senhor trouxe você até aqui. Você está aqui porque você aceitou a salvação do Senhor. Porque você está ouvindo o Senhor falando com você quando Ele diz: porque o Filho do
Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em cada um desses exemplos, Jesus demonstrou a sua capacidade de levantar os caídos e oferecer esperança. Independentemente das circunstâncias ou dos pecados passados, Ele nos ensina que sempre há oportunidade de perdão, cura e transformação em Sua presença. Sempre há, sempre haverá. Enquanto Jesus aqui não voltar, vai haver essa esperança. Transformação, cura e salvação. Exemplos que falam muito de nós, falam muito para nós, e que nós muitas vezes nos colocamos orgulhosos demais para fazer a vontade do Senhor. Nos colocamos grandes demais para fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor aqui nos ensina que nunca é tarde e nunca será tarde para fazer a sua vontade. Zaqueu poderia muito bem, com toda a sua riqueza, não querer saber de Jesus, não querer ouvir a voz de Jesus. Mas quando ele ouviu falar que Jesus ia passar em sua cidade, ele não pensou duas vezes. E quando se trata de aceitar o chamado de Jesus, nós costumamos a pensar duas vezes. Será que vale a pena? E se nós pararmos para pensar aqui e refletir, seria a última vez que Jesus ia passar pelas cidades aqui. Seria a última vez, porque na semana seguinte Jesus ia ser crucificado. Talvez o apelo de Jesus para cada um de nós é que nós não pensemos duas vezes quando Ele nos chamar para fazer qualquer coisa. Ele nos dá uma ordem de ir por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos dá uma ordem. Ele não diz, filho, se você quiser ir, vá. Ele não diz assim. Ele nos diz, ide. E este é o momento. Este é o momento de levantar os caídos. Este é o momento de estender a mão. Este é o momento de apresentar Jesus. Amém. As coisas estão acontecendo de forma inexplicável ao nosso redor. As coisas estão acontecendo de maneira absurda na nossa vista. Se você liga uma televisão, só é o que passa, é só homicídio. Prisão, homicídio. Prisão, homicídio. E os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo cada vez de modo inexplicável. Enchentes, terremotos, fome, guerras, tudo isso está se cumprindo. Se você for ler lá em Mateus, capítulo 24, do 1 ao 14, você vai ver tudo isso. Nos meses seguintes, segundo a ajuda de lidar com os problemas, apesar do seu santíssimos inicial, Maria dedicou a experiência e está com as mãos estendidas. Nós precisamos estender as nossas mãos e clamar pela ajuda de Jesus. Amém. Jesus continua a erguer os caídos nas cidades. Querido jovem, levante-se e procure os caídos em sua cidade e apresente-os a Jesus, o amigo dos pecadores. É assim que Jesus era conhecido naquele tempo, amigo dos pecadores. E hoje Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ele estende a mão e nos diz, filho, eu estou contigo, vem, levanta. Foi assim com o paralítico de Betesda.
Foi assim com a minha e a sua história. Muitas vezes nós estávamos longe dos caminhos do Senhor, mas Ele estendeu a mão e nos levantou, estendeu a mão e nos trouxe para os seus braços de amor. E hoje Ele nos convida a sermos e a seguir o seu exemplo. Não tem exemplo maior do que o exemplo de Jesus para a gente seguir. Quando Jesus estendeu as mãos lá na cruz do Calvário, foi por amor a mim e a você. Foi para nos resgatar das garras de Satanás, onde um dia Adão e Eva tinham caído. Jesus teve que deixar o seu trono de glória para nos resgatar deste mundo de pecado. Eu irei cantar um louvor agora, que vem falando justamente sobre isso. Estenda a mão. Muitas pessoas estão infelizmente sofrendo. Muitas pessoas estão infelizmente necessitando da minha e da sua ajuda. Mas nós muitas vezes estamos fechados. Não queremos partilhar o amor de Jesus. Não queremos dar para essas pessoas o que elas precisam. Nós queremos dar o que ela merece. Reflitam na letra desse louvor. Depois aí de uma virose, sinto ainda a garganta ardendo, mas o nome do Senhor será louvado. Amém. Volta aí, Roberto, por favor. Muitos rios que correm pro mar, a fartura nas mesas dos ricos e a miséria em todo lugar. Tantos homens que tiram a vida de outros que nada tem pra dar. São coisas que vemos no mundo e que Cristo morreu pra salvar. Estende a mão para quem não tem amigo, estende a mão para aquele que tem fome, estenda a mão. Pois quem ama não tem que estender a mão. Foi Jesus por amor estendeu as mãos na rude cruz, sim, por amor. Estende a mão. Muitos querem saber o motivo por que sofrem sem nada fazer, por que vivem sem ter esperança. E a paz encontrar, não conhecem o amor.
estende a mão, estende a mão, para quem não tem abrigo, estende a mão, para aquele que tem fome, estende a mão. Ouvir e aprender. O amor de Jesus foi por amor que Ele estendeu as mãos por cada um de nós. Amém. Pai Santo de Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a dar para as pessoas o que ela precisa, não o que ela merece. Nos ensina a seguir o Teu exemplo, exemplo de amor, exemplo de grandeza, exemplo de humildade, que não pensou duas vezes em deixar o Teu reino para vir para o nosso meio, que não pensou em vir julgar, mas sim perdoar, mas sim amar, mas sim purificar de todo pecado. Amém. Por favor, Senhor, cuida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Se há alguém aqui que ainda não se entregou ao Senhor, te aceitou como único e verdadeiro Salvador, o Senhor te convida. Se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Amém. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar cada dia lutando para que possamos estar mais perto do Senhor. Amém. Uma semana de oração que passou, que muitos têm, mas nós podemos aprender. Muita coisa nós podemos aprender, mas nos ensina a seguir o Teu exemplo, nos ensina a olhar com os Teus olhos, a amar como o Senhor amou, nos ensina, Senhor, a viver a Tua vontade para nossas vidas, e nos batiza com o Teu Espírito Santo em nome de Jesus.